Fala galera, estamos aqui de novo completando o nosso trabalho. Treino B, já que tem vídeo do treino A, o treino B vai ser dorsal, ombro posterior, a parte de trás do ombro, já que no vídeo A nós vimos lá a parte anterior, e junto com bíceps, já que dorsal tem tudo a ver com bíceps e com deltoide posterior. De tabela, pode fazer um pouquinho de trapézio, caso você não queira dividir o trapézio outro dia, ok? Vamos ver, fique com a gente, tem muita coisa boa por aqui. Primeiro exercício, puxada no pulley, pode ser com a barra longa, barra aberta em posição neutra, que seria a barra anatômica. A mão supinada ou a mão neutra, tá pronada ou neutra, não vai influenciar nesse caso. Porque o que importa é o movimento que o seu braço faz, que é a adução e a abdução lateral. Então, se eu tivesse com a mão aqui, ó, pronada, adu e abi. Com a mão neutra, adu e abi. A diferença é que essa barra, vem cá rapidinho, para ninguém saber, é segredo. Essa barra é versátil. Eu consigo modificar a posição do meu cotovelo e mudar as linhas de tração para uma região um pouquinho mais em diagonal para dentro do dorsal, formando aquele dorsal bonito, saindo lá de baixo. Então vem com a gente aqui, ó. Posição tradicional, cotovelo para baixo. Lembrando, eu desenvolvo, ó, deixo a escápula subir sem perder conexão, trago a escápula e puxo de volta. Ó, no movimento final, eu alongo o meu braço e o meu ombro sem perder, sem dar aquele tranco para perder conexão. Eu mantenho conectado. Desenvolvi, trouxe a escápula e puxei. Estou fazendo devagar para vocês entenderem o movimento. Eu consigo fazer o movimento, ó, em um único momento de ação e não em dois tempos, que seria tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2. Eu faço direto, ó. E aí então vem agora aquele bizu que ninguém sabe. Se eu pego meu cotovelo agora aqui e jogo ele um pouquinho para trás, não muito, mas saio da linha da lateral do meu corpo, um pouquinho para trás, eu começo a direcionar agora para as fibras mediais do meu grande dorsal. Isso é uma vantagem danada, já que eu posso trabalhar com as fibras, ó, da porção superior em leque e depois trabalhar com as fibras mais abaixo da porção superior do leque. No futuro próximo, a gente vai ver aqui algumas técnicas avançadas. Então fica no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive técnicas avançadíssimas de fazer dois tipos de exercício no mesmo aparelho com a mesma barra. Sabe qual é o nome disso? Drop mecânico. Quase ninguém conhece. E você vai conhecer porque você é fitness inteligente. Continuando então nosso treino aqui de dorsal agora, né? Fizemos a puxada lá. Vamos fazer uma remada, ok? Essa remada curvada. Tem várias remadas em máquina. A gente aplicou aqui para vocês aprenderem algum macete interessante. A remada curvada, se a barra está no chão, ó, eu tenho que abaixar muito, forçar minha lombar, minha coluna para tirar a barra do chão. Ainda mais se tiver muito peso. Então, qual é a estratégia inteligente? Um step, dois steps, o banco solto, porque ó, eu me posiciono na largura do quadril, então a perna está na largura do ombro, do banco, ó, flexionei, já ficou na altura da pegada. Então, ó, remada, ó. Se eu sentir alguma coisa, ó, a barra já está aqui no banco. Então, é extremamente seguro fazer dessa forma. E a ideia é fazer supinado, porque eu quero dar ênfase ao movimento de remada fechada, em que o cotovelo está próximo do meu corpo. Por quê? Caracteriza de fato uma remada fechada, o grande dorsal trabalhando. Se eu faço a pegada pronada, ó, invertir a pegada, a barra, o meu cotovelo vai abrir. Quando ele abre, essa abertura, quanto mais eu afasto o cotovelo do meu tronco, do meu tórax, menos dorsal tem e mais a musculatura escapular. Romboide, trapézio, deltoide posterior. Então, se eu estou trabalhando de fato o grande dorsal, a asa, a fechada é a melhor opção. E a barra vem aonde? A barra vem no umbigo. Dorsal, fizemos então a puxada, fizemos a remada supinada, ok, curvada. Vamos encerrar agora com o isolador, que é o pull down. Qual a posição? Tradicional. Qual é a posição tradicional? Pegada aberta,
na largura do ombro pelo menos. Me afasto do aparelho, ó, flexiono o joelho, jogando, ó, o bumbum para trás. A flexão de 135 graus que a gente fala. Essa posição aqui, ó. Contrai o abdômen, traz a barra na coxa, desenvolve a barra até ela formar o ângulo reto com o meu tórax. Puxo de volta. Então a ideia é que o meu bíceps, ó, venha no lado da minha orelha, na direção da orelha. Trouxe de volta. Reparem, não tem oscilação, ó. Eu não faço, ó. Não é abdominal junto. Quem chegou nesse ponto tem carga demais. É só o braço, ó. Meu tórax está estável. Galera, então continuando aqui então, matamos dorsal. Dorsal já está, né, inchadão. Vamos para um bíceps agora. Entre milhões de opções, obviamente, eu escolhi o cabo por dois motivos. Um, porque é um bom exercício, e o outro, para dar um toque para vocês. Porque aqui a gente não quer só mostrar o exercício, a gente quer ensinar para você fazer certo e sempre um plus a mais, o pulo do gato que ninguém fala. Polia baixa, pegada bem aberta, polegar por fora, perna paralela, ombro alinhado. E agora, ó, eu mantenho o cabo quase que na vertical, ó. Por quê? Fica fácil de fazer. Quando eu dou um passo para trás e o cabo agora puxa, ó, minha mão para frente, ó. Ó, repara a minha mão em direção ao meu quadril. Quando eu venho para frente, ó, a minha mão grudou na minha coxa. Quando eu dou um passo para trás, a minha mão se afasta da coxa. Ou seja, eu fiz um movimento de flexão, a gente chama de flexão do ombro, isso aqui, ó. Então, quando eu faço flexão do ombro, neste movimento aqui, ó, o cotovelo para frente, fica bem mais difícil. Então, eu posso começar, o iniciante, a realizar o movimento normal, com o cabo na vertical. Se for um avançado, eu dou um passo para trás e posso começar o movimento com o cotovelo para frente, ou intermediário. Bisu para vocês. E se eu for um cara intermediário avançado, eu quero me desafiar. Eu começo aqui atrás, faço lá, e vamos supor que na 7ª repetição, não estou aguentando mais. Malandramente eu venho para frente, e aí, ó, eu consigo realizar mais algumas 4, 5 repetições. É o que a gente chama de drop mecânico. Então eu começo com um exercício difícil e no mesmo exercício eu me posiciono mecanicamente para ele ficar mais fácil. Sacaram? Pessoal, então agora vamos para mais um de bíceps, o tradicional, né, o famoso rosca bíceps. A gente tem algumas observações legais para serem feitas. Ele é um exercício fácil, porém tem estratégias. Então eu estou aqui na posição tradicional. Eu posso simplesmente, ó, já fazer a rotação e começar desde baixo, supinado. Eu posso girar do meio do movimento para cima fazendo supinado. Então, o que eu preciso? O que eu quero? Bom, eu quero trabalhar o bíceps braquial, de fato, o bíceps. Eu não quero dar um pouquinho de ênfase ao meu bráquio radial. Então, aqui embaixo, ó, eu já giro, boto a posição do bíceps em linha de tração, ó, e aí, ó, trabalho com o meu bíceps. Eu quero fazer um pouquinho de bíceps, mas eu quero dar uma carguinha também aqui, ó, no bráquio radial. Então, eu posso trabalhar um pouquinho do movimento, ó, quase que um martelo, e do meio para cima eu giro e trago. Então, é uma escolha que você tem que fazer se eu quero trabalhar só bíceps lá de baixo, ou até mesmo começar com ele já ó, supinado. Ó. Agora, se eu quero dar um pouquinho de giro no bráquio radial, não está errado, mas tem um macete. O bíceps, ele é bíceps porque tem duas porções, são duas cabeças. Não falo em termos técnicos não, porque ele tem duas origens, mas se insere no mesmo ponto. Eles trabalham de forma diferente. Então, se eu quiser dar um pouquinho mais de ênfase na região mais de fora do meu bíceps, eu giro, ó, para fora. Nesse movimento, ó. De novo, ó. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Sempre para fora, ó. E para dentro daria para fazer? Aí daria com cabo. Não é a melhor opção com o halter. Com o halter, só para fora.
Galera, então vamos agora dar aquela ênfase no deltoide posterior, já que o treino hoje, o treino B foi dorsal, deltoide posterior e bíceps. Então agora vamos fazer o quê? Vamos encerrar, né, esse trabalho com o deltoide posterior. Então, back deck invertido, crucifixo invertido, né? Ou voador dorsal. Porque, lembra, eu tenho pegada vertical e horizontal. A pegada horizontal, ela tende a trabalhar na linha de ação mais o deltoide posterior e aqui na linha de ação mais o grande dorsal e músculos escapulares. Então, se de fato for um treino completo, eu posso pegar aqui. Mas como eu quero agora dar só um exercício, um único exercício no deltoide posterior nesse treino, eu vou segurar na pegada horizontal. Por que escolho do horizontal? Porque ele vai direto, na direção do deltoide posterior. Se eu pego o vertical, repara, eu escondo o deltoide posterior e trabalho com o deltoide médio, posterior e grande dorsal. Não, eu quero aqui, linha de tração. Eu tenho que movimentar o meu braço na direção do músculo, Bom, galera, então fizemos aqui hoje o treino B. O treino B foi dorsal, bíceps, deltoide posterior. O treino A já está no canal, fiquem espertos por aí. E agora, se você gostou, deixa o like, segue o canal, compartilha com os amigos aí e vem com a gente.